As línguas são vivas e as palavras mudam, e é por isso que eu criei essa lista com 5 palavras que mudaram de significado, mas que os seus sentidos antigos ainda convivem com os novos nos dicionários. Ou seja, são mudanças relativamente novas. Bora lá! Bem-vindo ao terceiro programa Papo de Língua. O tema desse vídeo foi sugerido pelo meu amigo Francisco Abdala. Se você tiver alguma sugestão, manda pra gente. Bem, sem enrolação, vamos para a nossa primeira palavra. Esquisito. Essa é um clássico da confusão entre a língua portuguesa e a espanhola. Você sabia que em português esquisito também tinha um sentido de bom, de algo raro e precioso? Ou melhor, tinha não, tem. E essa é a primeira definição que aparece no dicionário Wise. O sentido que a gente conhece só aparece na segunda definição. No Aurélio é pior ainda. A definição de esquisito como sendo algo estranho só aparece em quinto lugar. Já no dicionário Michaelis, as definições parecem mais de acordo com a língua que nós falamos aqui no Brasil, aparecendo em primeiro lugar a definição de esquisito como estamos acostumados, e só a terceira e a sexta definição é que tratam de um sentido positivo para esquisito. Agora, esquisito com o sentido de estranho é só no português. Em italiano, em inglês e em francês, o significado é igual ao do espanhol, sempre com sentido positivo. Isso porque esquisito vem do latim ex, fora, quisito, do verbo quaerere, buscar, procurar, e significava algo escolhido com cuidado. A palavra quesito vem do mesmo verbo latino quaerere, então dá pra gente entender como fora de quesito, algo como hors concours em francês, algo tão excepcional que não compete mais. Mas sabe o que é mais interessante? Quando queremos dizer algo fora do comum no sentido pejorativo, ou seja, assim, ruim, em português nós dizemos esquisito, e em espanhol, raro. Mas se a ideia é dizer algo fora do comum com um sentido bom, em português dizemos raro, e em espanhol, esquisito. É exatamente o contrário. E você usa esquisito com sentido positivo aqui no Brasil? Acho que não, né? Vamos para a segunda. Empolgar. Essa eu acho que você nem imagina, mas está lá no dicionário. O significado mais antigo é segurar, agarrar com as mãos. Vem do verbo empolegar. A ideia da biologia de que pegar alguma coisa só é possível para os animais que têm o polegar opositor. Eu confesso que eu nunca ouvi ninguém usar isso, né? Isso deve ser coisa lá de Portugal. Tá gostando da lista? Então continue até o final, porque nós temos uma palavra bônus e já aproveita para deixar um like nesse vídeo. Vamos para a terceira palavra. Leigo. Essa palavra tem os dois sentidos, tanto o antigo quanto o novo, ainda em uso. Você deve entender ou conhecer a palavra leigo como aquela pessoa que não entende de algum tipo de assunto ou que é principiante nesse assunto. Mas, no meio religioso, leigo significa apenas a pessoa que não faz parte do clero, que não é um sacerdote, ou seja, não é um padre, um bispo, um pastor, etc. A palavra vem do latim laicus, isto é, laico. Isso não te lembra nada? Quando a pessoa diz que o Estado é laico? Exatamente, é um Estado que não é pautado pela religião, que não possui clero. Agora, me diga, quando o leigo passou de uma pessoa que não pertence ao clero para uma pessoa que não entende de um assunto? Eu acho que essa é um pouco fácil de entender. Quem deseja entrar no sacerdócio precisa estudar. Mas o estudo não era muito comum antigamente, era um luxo, um privilégio. Então, a maioria do povo, ou seja, o povo que não era clero, ou seja, os leigos, eram pessoas analfabetas, e o clero era culto. Então não é difícil de imaginar por que leigo passou a significar uma pessoa, um zero à esquerda em um determinado assunto. Quarta palavra, mordomia. Essa também possui os dois sentidos ainda em uso. Inicialmente, a mordomia está relacionada com o cargo ou funções do mordomo, isto é, aquele que serve. A etimologia da palavra mordomo vem de maior domus, que significa administrador da casa. A palavra domicílio também vem de domus. Sabe o que significa domus? Mas hoje em dia também usamos mordomia para nos referenciarmos quando aquela pessoa recebe sempre coisa com facilidade, não está querendo fazer nada, né? Só na mordomia, né? Em quinto lugar, caprichar. Essa eu acho muito legal, muito bacana e é mais um sentido que só ocorreu na língua portuguesa. O significado antigo é uma vontade súbita e infundada, ou um desejo obstinado. Exemplo, você está querendo conquistar aquela mulher só por capricho. Eu não vou render aos seus caprichos.
São 2 exemplos, e esse é o significado que tem tanto na língua portuguesa, na inglesa, na francesa, na italiana e na espanhola. Agora, ao buscar pela etimologia da palavra, alguns vão dizer que vem do latim caper, isto é, cabra, pois são animais bastante inquietos, dizem. Já outros dirão que pode vir do italiano capo, cabeça, aquela coisa de que fazer o que dá na cabeça. Mas será que em italiano tem essa expressão, que dá na cabeça? Seja como for, no português nós acrescentamos sentido de algo bem feito. Uma pessoa que faz tudo direitinho é uma pessoa caprichosa, no bom sentido, é claro. A gente ainda transforma em verbo, né? Capricha aí no recheio, patrão! Eu acho muito bacana essa. Antes de seguirmos, com a palavra bônus, se você gostou, saiba que a editora Moan já publicou 2 volumes da coleção Dicionários com Significados Alterados do Wagner Azevedo, que foram os dicionários de planta com outros significados e o dicionário de números com outros significados. Neles há muitos exemplos de alteração de significados. No de planta, por exemplo, temos descascar o abacaxi, que pode significar resolver um problema complicado. E no de número, o 0800, que pode significar algo gratuito. Você pode consultar esses 2 dicionários de graça em livro.online. E se você quiser, pode adquirir uma cópia física, que ajuda demais o autor e a editora também. Então vamos para a palavra bônus. Família. Nessa, o significado antigo não está mais nos dicionários, mas também tem uma origem muito interessante. A definição moderna mais próxima da antiga é aquela que diz: família é um grupo de pessoas vivendo sob o mesmo teto. E essa é a primeira opção do dicionário OAS. No entanto, a palavra família vem de famulus, isto é, escravo doméstico em latim, e era usada para se referir a todos os escravos e serviçais de um mesmo senhor. E quando família passou também a englobar os filhos e a esposa? Não sei, mas possivelmente foi porque as mulheres e os filhos também eram vistos como uma propriedade do homem. Logo, tudo ficou relacionado. O interessante é que o termo família mudou até o ponto de excluir as pessoas que não eram unidas por laços de sangue. E a primeira definição no dicionário OAS, aquela em que família é um grupo de pessoas vivendo sob o mesmo teto, não só é a mais próxima do significado antigo, como também a mais adequada atualmente, visto que o laço de sangue passou novamente a ser secundário. Se você gostou, curta e compartilhe. E não deixe de seguir todas as produções da editora Moan. Até mais!